Salve, meus queridos e queridas alunos e alunas da terceira série do ensino médio noite. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o professor Assis Walter, professor de vocês da disciplina Meu Pequeno Mundo. Essa disciplina que traz essa abordagem ligada a ciências da natureza, tá? Uma pegada um pouquinho mais científica e com esse olhar do mundo microscópico, né? Um olhar do mundo que a gente vive, mas que a gente não consegue enxergar tão bem, tá? Para isso a gente precisa de fato da ferramenta do microscópio. A gente já conversou muito com vocês sobre o microscópio de luz e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais com vocês sobre a microscopia eletrônica, tá? Então já teve alguma outra aula para conversar um pouco sobre ela. Hoje a gente vai dar uma profundidade nelas, tá? A gente vai entender as aplicações, as possibilidades que a gente pode utilizar. Eu ressalto, aproveito a oportunidade para chamar a atenção sobre os principais temas das aulas que a gente vai trabalhar ainda nesse mês de setembro, porque essa seria a nossa primeira aula do mês de setembro, tá? Então, nesse mês a gente vai ter uma abordagem ligada aos materiais, tá? Então, a gente vai falar sobre ciências dos materiais. A gente precisa conhecer a estrutura microscópica dos materiais, a estrutura de uma mesa, a estrutura de uma panela, a estrutura de um tecido, seja de uma roupa ou de um tecido polímero que vai ser aplicado ao corpo humano. Sim, a gente precisa, tá? Conhecer essas estruturas, a gente vai entender o porquê ao longo da nossa jornada desse mês de setembro, e para isso a gente pode utilizar a ferramenta do microscópio eletrônico. Por que a gente precisa desse microscópio eletrônico e não só do microscópio de luz? Vamos conversar sobre isso na aula de hoje. Então tá ligado aí para vocês, conteúdo da aula de hoje, tá? Da disciplina Meu Pequeno Mundo, microscopia eletrônica, tá? Então, objetivos da nossa aula de hoje: conhecer como funciona o microscópio eletrônico, tá? Diferenciar o microscópio de luz de um microscópio eletrônico e compreender a aplicabilidade da ferramenta dentro da microscopia eletrônica, certo? Então, objetivos da nossa aula, mostrando, né, para vocês, ou uma comparação, quadro comparativo entre os dois microscópios, tá? A gente tem um microscópio de luz, como o próprio nome já diz, ele utiliza como uma fonte própria a luz, tá? Lembra lá do que a gente já trabalhou nas primeiras aulas, tá? Professor, o que seria essa luz, tá? A luz, ela tem duas propriedades, ela tem propriedade de partícula, né, como o fóton, mas ele também tem uma propriedade de onda. E essas propriedades foram muito importantes para que a gente entendesse movimentos, tá, como por exemplo da refração, tá, da dispersão dessa luz, que nos ajudavam a entender como essa imagem pode ser ampliada com o acesso ao recurso, tá? Que aí pode ser um recurso desse material chamado lente, tá? Beleza? Mas, atenção, é lente, tá aqui, ó, lente tem algumas propriedades, ela tem índice de refração, certo? Então, esses índices de refração podem mudar de material para material, mas elas têm essa propriedade de fazer com que a direção dessa luz seja mudada, e aí a gente possa aumentar. Qual a grande característica qual a grande ideia dos microscópios de luz? Ou o problema, talvez? Seja que ele tem uma limitação, ele tem um limite de resolução, tá? De imagem. Que limite de resolução é esse? É a capacidade, é o porte, tá? A possibilidade que esse microscópio tem de diferenciar a dois pontos, tá? A distância entre dois pontos que ele consegue calcular, observar bem, é esse limite aqui de ligado aí a 0,2 micrômetros, certo? Esse é o nosso limite,
tá? Por quê, professor? Bom, se vocês lembrarem, a gente vai ter, ó, uma lente que fica muito, tá? Uma lente chamada lente objetiva. É aquela lente, galera, que fica pertinho do objeto a ser observado. Ele fica muito, mas muito perto do objeto. Então, a gente não pode colocar uma lente com poder de resolução maior. Aí, para isso, foi desenvolvido e criado o microscópio eletrônico. A gente tem vários tipos de microscópio eletrônico, tá? Um deles é o microscópio eletrônico de transmissão. Tá? Ele não utiliza luz, ele utiliza elétrons, tá? E esses elétrons, eles têm umas características mais de partícula, ele não tem a característica ondulatória que a luz tem, tá? E aí é claro, né? Como ele não tem característica ondulatória, não adianta colocar aí uma estrutura de cerâmica, né? Como o vidro, tá? Ele tem essa característica. Mas ele vai ter uma lente que vai direcionar para onde esse elétron vai correr, certo? E aí, ó, então sim, tem lente, tá? Mas essa lente aqui, ó, é uma lente eletromagnética, certo? É como se fosse uma corrente elétrica que circula, tá? E faz com que gere um campo eletromagnético direcionando os elétrons até que eles encontrem o objeto a ser estudado, certo? Nessa imagem que vocês estão observando uma imagem de microscópio eletrônico de transmissão, ou seja, o objeto estudado normalmente é um objeto biológico, tá? Ali na imagem é um objeto biológico, é uma imagem de um macrócito, né, de uma célula de defesa do corpo humano, tá? Uma das grandes características é que eu tenho um poder de resolução até 1000 vezes maior do que o poder de resolução de um microscópio de luz. Isso significa dizer que ele consegue aumentar 1000 vezes além do que o microscópio de luz consegue aumentar. Então, vocês vão observar aí que não é só 0,2 micrômetros, mas 0,0002 micrômetros. A gente consegue aumentar até 1000 vezes além do que o microscópio de luz já consegue. Então, a gente vai conseguir observar estruturas que a gente não conseguiria observar, tá? Lembrando que no microscópio eletrônico, a gente tem mais de um tipo, tá? O que está mostrado aqui para vocês é o microscópio eletrônico de transmissão, mas não significa dizer que esse microscópio de transmissão tem um poder de resolução tão diferente assim dos demais outros microscópios eletrônicos, certo? Eles vão ter um poder de resolução relativamente semelhante. Aplicações da microscopia. A microscopia eletrônica permite a formação de imagens resultante da imagem de um feixe de elétrons incidentes sobre o material a ser observado, dando a origem os sinais que são captados por diferentes detectores, fornecendo informações características sobre a amostra. Então, o que está acontecendo? A gente tem um feixe de elétrons, tá? Que bombardeia a minha amostra, certo? E esse feixe de elétrons que bombardeia a amostra chega na amostra e ele vai refletir, né? A palavra ideal nem seria refletir, porque refletir é uma propriedade da luz, tá? Então, eu tenho um feixe de elétrons, imagina que eu tenho uma amostra, que seria essa bolinha vermelha, certo? E o meu feixe de elétrons, tá? Seja essa linhazinha preta, chega na minha amostra, bate nessa amostra, interage com essa amostra, é um elétron, certo? Um elétron ele vai interagir com as amostras, certo? Por isso que normalmente os microscópios eles funcionam a vácuo. E à medida que ele interage com ela, ou ele vai sair dessa amostra até encontrar um detector, tá? Ou ele vai atravessar essa amostra até encontrar o detector do outro lado. Mas o fato é, ele vai encontrar esse detector,
tá? E aí esse elétron que passou por essa amostra, seja superficialmente ou atravessando a amostra, ele vai passar uma mensagem, falar, ó, a amostra que eu acabei de passar, ele tem essa característica. E aí o computador, o software do computador vai fazer essa leitura, certo? Então não é uma leitura tão real como acontece no microscópio de luz, mas ela é utilizando essas propriedades físicas, tá? Então sim, também é real. Também é uma imagem bacana. O microscópio eletrônico apresenta um poder de resolução potencialmente superior ao microscópio de luz, atingindo valores inferiores a 1 nanômetro. E atenção, cuidado, certo? As diferentes tipos de microscópios de luz não vão gerar diferenças tão grandes entre eles. É claro que eles são diferentes, mas não vai ter tantas diferenças entre esses. O princípio de funcionamento de microscópio eletrônico de varredura, opa, aqui a gente tem um deles, tá? Varredura. Então, a gente tem dois principais. Um de varredura e o de transmissão. Tá? O de varredura, ele meio que vai varrer a amostra. Varrer a amostra, professor? Sim. Então, ele vai fazer uma análise superficial dessa amostra. A gente varre na superfície? A gente não varre dentro, né? Você que ajuda aí nas tarefas de casa, tá? Que você varre a sua casa, que você varre o terreno, a gente varre a superfície. A gente não varre dentro do chão. A gente não varre debaixo. Não, a gente varre a superfície, certo? E o elétron, o microscópio eletrônico de varredura, ele tem essa lógica, tá? Na tradução ao pé da letra, né, se você for olhar o que é o termo da microscopia, eles vão chamar scanning, né? Que é como se ele estivesse escaneando. Então, ele vai fazer uma leitura total da superfície. Então, a principal característica do microscópio eletrônico de varredura é que ele analisa superfícies, tá? E eu posso fazer análise de superfícies de materiais biológicos. Imagina aí, por exemplo, conhecer o olho de uma mosca, tá? Imagina poder conhecer como é a superfície de uma folha de uma folha de açaí. Será que tem pelinhos naquela folha, certo? Imagina conhecer a estrutura do fio do teu cabelo, certo? Será que está todo quebrado? Será que ele está todo bonitinho, inteirinho? Certo? Então, a gente faz essa análise superficial. E assim eu posso também fazer análise de materiais não biológicos, de panelas, de ligas metálicas, tá? Que a gente pode aplicar, por exemplo, no mundo automobilístico. Beleza? Então, olha só. O princípio do funcionamento de um microscópio eletrônico de varredura baseia-se na utilização de um feixe de elétrons de pequeno diâmetro que são defletidos por um sistema de bobinas, guiando o feixe de modo a varrer a superfície da amostra. Então, palavrinha-chave aqui, ó, superfície, ok? Explorando ponto a ponto por linhas sucessivas e transmitindo um sinal ao detector de uma tela catótica, certo? Então, quando ele transmite esse sinal, ele conta para esse detector a história do que ele viu, certo? Caracterizando a superfície dessa amostra, tá? Bora aqui para nosso exercício, certo? Eita, e ficou o gabarito, né? Mas a gente faz junto, né? Beleza? Vamos lá ver as alternativas erradas, tá? Já que já tem o gabarito correto. As propriedades da microscopia eletrônica de varredura são as seguintes. Letra A. O MEV é capaz de exibir imagens a uma resolução significativa maior do que o do MET. Professor, o que é MEV e o que é MET, professor? MEV é a abreviação para microscopia eletrônica de varredura. O MET também é uma microscopia, mas ela não é uma microscopia tão diferente assim, porque ela também é eletrônica. Então, ele é a microscopia eletrônica
de transmissão. É significativa maior? Não. Certo? É significativamente maior? Não é significativamente maior. Ele é significativamente maior do que a microscopia de luz. Certo? Alternativa B. Na microscopia eletrônica de varredura, então é MEV, certo? Microscopia eletrônica de varredura, que está no enunciado. O feixe de elétrons interage com a amostra suficientemente fina que atravessa essa amostra. A amostra é disposta entre a fonte de elétrons e um anteparo, onde a imagem ampliada é formada pelo impacto de elétrons transmitidos e difratados. Gente, o erro dessa questão aqui, porque ele não está falando do microscópio eletrônico de varredura, mas sim do de transmissão. Certo? Ele não atravessa. O MEV, ele é uma análise da superfície. Certo? Alternativa C. É possível observar organelas, tanto no MET quanto no MEV. Só conseguimos observar no microscópio eletrônico de transmissão. Vamos já conhecer direitinho essa estrutura para vocês, tá? O funcionamento deles. Portanto, a alternativa correta aqui que a gente tem é a alternativa D. O princípio do funcionamento do MEV, que é o microscópio eletrônico de varredura, consiste em utilizar um feixe de elétrons pequenos para explorar a superfície da amostra de ponto a ponto e transmitir o sinal ao detector de uma tela catótica. Ainda tem. O sinal da imagem resulta na interação do feixe incidente com a superfície da amostra, certo? Então, bora lá conhecer cada um desses microscópios, tá? E entender um pouquinho com vocês a diferença e as aplicabilidades que a ciência pode nos proporcionar. Vamos nós. Quem são eles? Estudos em MEV e estudos em MET, tá? MEV, MET, tá? Então, esses terminhos são siglas que normalmente a gente utiliza na ciência, tá? Para facilitar o processo de comunicação. Eles representam para a gente a microscopia eletrônica, tá? O V é porque é de varredura. Então, MEV é a microscopia eletrônica de varredura. O que ele vai fazer uma análise? É da superfície. E como ele faz uma análise da superfície, a gente vai fazer uma análise da morfologia externa dos organismos, entre eles, dos animais, das plantas, dos fungos, certo? Posso ver uma célula, professor? Você vai ver uma célula, só que você não vai ver a estrutura interna da célula, você vai ver a superfície dessa célula, ok? Vou fazer o que? Localização destes em diversos materiais, destes o quê? Dessas estruturas, tá? E análise tridimensional e possíveis alterações induzidas por micro-organismos, ou às vezes por choques, né? Se eu estiver fazendo uma análise de um material não biológico, tá? O MET também é um microscópio, tá? Então, a gente está nos referindo aqui a microscopia eletrônica de transmissão.
certo? Ele vai analisar internamente os organismos a nível celular. Ou seja, normalmente a gente faz análise de dentro das células, certo? Como bactérias, fungos, células humanas, talvez analisar a morfologia de vírus que não têm células também. O estudo dos materiais afetados, também a localização e a distribuição desses micro-organismos. Então, a gente tem dois principais microscópios com grande aplicação, seja biológica ou não biológica, tá? No MEV, varredura, então vai varrer, a gente varre a superfície, é uma análise externa, tá? No MET é de transmissão. Pensa aí na palavra atravessar. Então, o elétron atravessa a estrutura. Então, eu faço uma análise interna daquele organismo. Normalmente, a gente analisa materiais biológicos, tá? Eu posso analisar outras estruturas? Pode. Tá? Mas é principalmente empregado nas estruturas biológicas, certo? E se é análise biológica, em geral, a gente vai analisar estruturas subcelulares, tá? Ou seja, dentro da célula. Ou seja, as organelas, tá? As membranas e assim por diante. A grande diferença tá aqui. Eu vou varrer, professor. Eu vou varrer porque o elétron... Isso aqui, ó, gente, são os elétrons. Tá? O que está acontecendo na microscopia eletrônica de transmissão? O elétron atravessa. Os elétrons atravessaram a amostra. Isso aqui de cinza, galera, é a amostra. Quando a gente diz amostra, o que é amostra? É um fragmento, é uma porção do todo do objeto que eu estou analisando. Por que a gente não analisa o objeto inteiro, professor? Porque eu estou analisando a parte muito pequenininha, tá? Então, não cabe o animal inteiro, certo? Eu não consigo analisar um órgão inteiro. Eu só consigo analisar uma pequena porção dela, por isso a gente chama isso de amostra. Certo? Observe aqui na microscopia eletrônica de varredura, o feixe de elétrons vem, encontra a superfície e deflete. Ele segue caminhos diferentes até ele encontrar o detector, tá? E no feixe de elétrons do microscópio eletrônico de transmissão, ele atravessa essa amostra, tá? E claro, gente, para atravessar essa amostra tem que estar muito, mas muito fina. Normalmente, quando a gente precisa preparar a amostra para essa análise, e essa amostra é cortada milimetricamente, tá? Ou, na verdade, nanometricamente. A gente consegue calcular o quão fino foi cortado aquela amostra para que ela seja colocada dentro do microscópio eletrônico de transmissão para análise, tá? Gente, esses objetos aí do meio, tá? É o microscópio eletrônico, tá? De varredura. Então, isso aqui, ó, é o MEV, tá? O microscópio eletrônico de varredura, tá? Aqui, galera, é o que a gente conhece como as amostras, tá? Eles estão nesses círculozinhos aí de ferro, né? Metálico. Não vou dizer que é de ferro, não. Vou dizer que ele é metálico, tá? Aí chama esses metaizinhos de stubs, tá? É eles que são colocados no microscópio para análise, tá? Observa que aí a gente tem materiais diversos, tá? A gente vai ter desde placas metálicas a amostras biológicas, tá? Então, dentro das amostras, a gente tem alguns insetos, tem algumas folhas,
tá? Então, essas amostras, especialmente as amostras biológicas, tá? Elas precisam ser preparadas para a análise. Normalmente, o que eles fazem para esse preparo, tá? Eles aplicam sobre a superfície da amostra analisada uma pequena camada de metal. Normalmente esse metal é o ouro. Olha só como a gente está tendo uma técnica chique, né? Então a gente pulveriza, não é exatamente a palavra pulverizar, mas dá para entender um pouco, tá? Eles aplicam uma leve camada de ouro, tá? Sem afetar a estrutura morfológica da análise, mas eu preciso colocar esse metal. Por quê, professor? Eu tenho que lembrar lá das propriedades dos metais que o professor de química, que o professor de física explicou para vocês, tá? Que os metais, eles são bons condutores de eletricidade de elétrons, tá? Então é isso que eu quero. Eu quero que o elétron bata na minha amostra, que ele interaja com aqueles elétrons e ele siga o seu caminho até encontrar o detector. E a liga metálica, né, ou metal de modo geral, vai facilitar esse processo. Tá? Então, eles aplicam normalmente essa camada, essa fina camada de elétrons para melhorar a visualização. Alguns microscópios eletrônicos conseguem fazer a observação de material biológico sem haver essa metalização, tá? Mas é mais raro. A maioria deles vão precisar ter o processo dessa amostra. Então, essas amostras são muito pequenininhas, tá? Essa amostra é muito menor do que uma moedinha de R$1, certo? Então, um tamanho aí de talvez um comprimido, tá? Que a gente possa tomar, uma dipirona, certo? Ou algo do tipo, certo? Ele é bem pequenininho mesmo, tá? E o resultado é o que vocês estão observando na imagem à esquerda. É cinza, professor? Sim, ele é cinza, porque a gente não consegue observar cores, tá? No microscópio eletrônico, pelo menos não de primeira linha, tá? Não de primeiro momento, tá? A gente até pode colorir essas imagens posteriormente, a fins científicos, mas a gente enxerga, na verdade, preto e branco. Então, o que acontece? O elétron, tá? Ele bate na amostra e ele sai, né? Ele meio que deflete ali daquela própria amostra e sai batendo para todo lado, até que ele encontra o quê? O nosso detector, tá? Aí o detector vai fazer o seguinte, à medida que o elétron bate, ele vai clareando. Ou onde o elétron não bate, ele vai deixando mais preto, tá? Não é nem certo dizer que vai clareando, vai ficando mais claro, porque claridade tem a ver com luz, tá? Então, onde está mais branco, tá? É onde bateu mais elétron, onde está mais preto, é onde bateu menos elétron. E isso vai fazendo com que a imagem ela tenha uma identidade em 3 dimensões. A gente consegue ver a profundidade, a gente consegue enxergar aí pontos aí mais claros ou mais escuros, tá? Com todo respeito aí do termo da lógica. Então, até parece que eu estou vendo de fato a imagem utilizando a luz, tá? E chegando muito, muito perto, tá? Para quem não conhece essa imagem, isso é uma superfície foliar. Superfície de uma folha. E essa estrutura aqui, ó, que parece um cabelinho, recebe o nome de tricoma, tá? Tem diversas funções, mas a principal função seria manter ou reter a umidade na superfície foliar. Já essa estrutura que vocês estão observando são modelos para preparar a análise para o microscópio eletrônico de transmissão. Lembra lá, ó, que a amostra precisa ser muito fina. Professor, por que ela precisa ser muito fina? Porque o elétron precisa atravessar dentro dela,
tá? Aí o que que acontece? Essa amostra, ela é cortada, certo? Em um equipamento muito especial. E aí, é claro, ela é cortada tão fina, mas tão fina, que para conseguir observar ela, eu não posso colocar em qualquer lugar, certo? Então, normalmente a gente coloca nessas grades, certo? Então, aqui são exemplos de grades. E aí, essas grades servem para justamente depositar as nossas amostras. Então, esse pontinho pretinho que a gente tem aqui é a nossa amostra cortada bem fininha. Sim, sobre ela também é aplicado ao metal, para que a gente possa ter essa diferenciação de pontos mais densos e menos densos dentro de uma célula. O MEV, então essa imagem aqui, ó, é outra imagem de um microscópio eletrônico de varredura, análise superficial, certo? Normalmente ele está acoplado a um detector EDS, pode ser EDX, tá? Que é um espectrômetro. Professor, que palavra feia é essa, professor? Tá? Um espectrômetro, tá? Ele serve para fazer o espectro dos amostras. Vocês lembram lá que eu já mostrei para vocês que a luz branca, quando ela encontra o prisma, o que que acontece com ela? Ela dispersa, não é isso? E aí a gente consegue encontrar o quê? Diferentes faixas de diferentes cores, tá? Quantas cores? Infinitas, tá? Então, uma luz branca a gente consegue entender que dentro dela tem várias cores. Cada cor ela tem um comprimento de onda diferente. Então, ali a gente faz um espectro. A gente consegue entender o que é essa luz branca, tá? E que essa luz branca ela é composta por diferentes outras ondas, tá? De cores, de comprimentos de onda diferentes. Isso é o espectro, tá? E o espectro ele vai fazer análise não só da luz, mas ele vai fazer análise dos materiais. Qual é a composição química deste planeta? Tem carbono, tem nitrogênio, tem oxigênio. Será que tem algum metal pesado? Será que tem chumbo? Será que tem urânio? Será que tem cádmio? Tá? Então, esse detector EDS, ele é isso. À medida que o feixe de elétrons bate na superfície, ele volta para o detector, ele vai levar informação sobre aquela superfície. E aí, à medida que ele entende, consegue interpretar o software, ele consegue interpretar que substância, que energia é essa que chega nesse detector, eu consigo classificar as diferentes substâncias. Então, eu posso entender qual é a composição química daquele organismo ou daquela estrutura. Tá? Então, ele serve para isso. Ele analisa informações resultantes de emissão de raio-x, que permite também analisar, olha só, então esse espectrômetro permite fazer o quê? Analisar a composição química do material-alvo. Então, o espectrômetro ele tem essa característica, analisar a composição química do material analisado. E o que eu estou observando aqui, professor? Cristais, tá? Cristais que provavelmente podem estar ligados à formação de sais, tá? Então, eu coloquei uma água salgada, né? Eu misturei, solubilizei a água e sal, e aí eu joguei sobre a superfície. À medida que a água foi secando, ela foi evaporando, o sal foi ficando e ele foi cristalizando. Normalmente a gente consegue ver a superfície meio esbranquiçada. Se a gente fizesse uma análise microscópica, seria algo parecido com isso, tá? Até parece aqueles cristais dos filmes do Super-Homem, né? Não é à toa, certo? Professor, o senhor disse que seria as imagens sempre ter preta e branca? É e não, tá? Como eu disse para vocês, a detecção EDS, tá? Ou EDX, ela serve para entender a composição química, tá? Aí o que já a ciência já faz? Ela soma 1 mais 2, né? E consegue entender, fazer o seguinte, então, pera lá, tá? Então, eu estou conseguindo entender onde tem determinado composto, onde tem determinada substância. Então, pede para o software pintar. Onde tem determinada substância, você pinta de uma cor. Onde tem determinada substância, a gente pinta de outra.
Tá? O que vocês estão observando aqui, tá? De novo, na primeira imagem, está observando cristais, tá? Então, os cristais, eles são diferentes, têm estruturas diferentes, certo? Justamente por conta da composição, tá? Esse primeiro cristal aqui são cristais mais pontiagudos, inclusive alguns cristais podem danificar as células, tá? Tem alguns problemas, tá? Por exemplo, com mineradores, tá? Quando estão cavando minas, tá? Subterrâneas que aspiram alguns gases, eles podem formar esses cristais nos pulmões e gerar grandes danos, tá? Algumas plantas geram naturalmente cristais parecidos como esse, tá? Ou eles podem ser cristais menos pontiagudos, tá? Vamos dizer assim, como é o caso da imagem à esquerda de vocês. Na imagem da direita, a gente tem uma pequena seção, tá? Um pequeno corte de parte dos feixes condutores, né? São tecidos condutores. Aqui, ó, nós temos um conjunto de tecidos que a gente conhece como xilema, que é um tecido, tá? Então, é um tecido condutor de água nas plantas, certo? E eu tenho alguma característica. Por mais que eu esteja fazendo uma análise superficial, a gente consegue meio que analisar direitinho como é a parede dessa célula. A grande característica do tecido do xilema, eu acho que eu já até conversei com vocês em algum outro momento, em alguma outra aula, é que esse tecido ele meio que funciona quase como um grande cano, um grande canudo dentro das plantas, tá? E aí a gente vai juntando célula a célula até formar um canudão, mas observe que por dentro dessa estrutura, a parede celular, ela parece que é como se fosse uma escadinha, tá? Então, a imagem do microscópio eletrônico, ela nos ajuda a entender e a compreender um pouco mais como é a superfície dos diversos tecidos que a gente vai encontrar, tá? Já essa imagem aqui, ó, mais uma vez, a imagem do microscópio eletrônico de varredura, essa imagem formada aqui para vocês é a imagem de grãos de pólen, tá? Vamos analisar aqui juntos, tá? Tem questão até de Enem, tá? A figura a seguir mostra a seção transversal da superfície de uma folha, evidenciando estômatos em criptas protegidas por tricomas, tá? Essas criptas aí são como se fossem depressões, tá? Então, vamos fazer uma análise juntos do que a gente está observando? Nem sempre a imagem do microscópio é tão legal. Hoje em dia, os microscópios estão ficando mais modernos, as imagens estão melhorando. Tudo tem a ver também com o preparo da amostra, tá? Então, essa que eu estou riscando aqui, ó, rabiscando, é a superfície foliar, certo? Essa superfície foliar, ela não é toda íntegra, né? A gente vai ter o que a gente conhece como criptas, né? Que são essas depressões, esses vales, tá? E eu tenho todo cercado por essas superfícies, seja a superfície inteira ou essas criptas, essas estruturas que são esses pelinhos da superfície foliar, tá? Então, esses pelinhos a gente já conhece como tricomas, tá? Eu já disse para vocês qual é a função dos tricomas na superfície foliar, certo? Qual é mesmo? Vamos lá. 1, 2, 3. Reter a umidade da superfície foliar. Por que eu preciso disso, professor? Bom, essa estruturinha chamada estômato, tá? Permite trocas gasosas. Gasosas. E aí, é claro que a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: absorve CO2, libera oxigênio, não é isso? É. Só que, além disso, ele permite também a transpiração. O que é isso, professor? Libera H2O. Então, à medida que ele está com o estômago aberto,
tá? Sai gás oxigênio e entra gás carbônico, mas a água também sai, o vapor de água também sai por transpiração. E aí, o que eu quero com tricoma? Eu quero reter. Retém a umidade. E a depressão, ela também vai ter essa lógica de garantir que a umidade ainda seja mais mantida. E aí, ó, os estômatos ficam fechadinhos nessa depressão, cheios de tricoma, mantendo bastante a temperatura. Muitas plantas de ambientes secos precisam de adaptações como essa, tá? Não é que todas as plantas de ambiente seco são assim, mas uma característica como essa é um sucesso para as plantas que estão no ambiente seco. A presença desses estômatos em cavidades abaixo da superfície foliar e a presença dos tricomas são importantes adaptações de um certo grupo de vegetais, uma vez que dessa forma a planta Vamos nós, uma vez que dessa forma a planta retém a umidade, certo? Sempre associa a isso. Gente, planta do cerrado vai querer ter isso, planta da caatinga vai querer ter isso, beleza? Então, vocês também podem fazer essas possíveis associações. Queridos, a gente vai encerrando por aqui. Foi um prazer estar com vocês e na próxima semana a gente vai voltar com essa temática com um pouco mais na pegada agora dos materiais, tá bom? Guardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!